Administração pública. A gente ouve essa expressão o tempo todo, né? Mas o que ela realmente significa? Às vezes parece um bicho de sete cabeças, mas hoje a gente vai descomplicar isso juntos, como se fosse um quebra-cabeça. Sabe, a primeira coisa que vem à cabeça é o governo. E olha, não tá errado não, mas para o direito administrativo, essa é só a pontinha do iceberg. A estrutura por trás disso tudo, ela é bem mais complexa e pode acreditar, muito mais interessante. Então, de um lado, a gente tem essa ideia mais comum do governo como uma coisa só, um bloco único. Mas do outro lado, tem a visão jurídica, que é bem diferente. Ela enxerga a administração pública como um sistema cheio de peças, de facetas, cada uma com sua função. E é justamente essa visão que a gente vai explorar. Para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Vamos olhar para a administração pública usando três lentes, três pontos de vista. O sentido orgânico, o material e o formal. Pensa assim, é como olhar para a mesma coisa de três ângulos diferentes para, no final, ter a imagem completa. Então, vamos começar? Pegando a primeira peça desse nosso quebra-cabeça. E a primeira grande pergunta que a gente precisa responder é: quem é a administração? Sabe, quem são os atores? Quem é que está em cena? É aqui que entra o chamado sentido orgânico, ou subjetivo. O foco dele é justamente esse, no quem. Ele olha para a estrutura, para o conjunto de pessoas, de órgãos, enfim, para tudo que dá corpo à máquina do Estado. Mas quem são esses atores na prática? Bom, a gente está falando das pessoas jurídicas, tipo as autarquias como o INSS, sabe? Dos órgãos públicos. Pensa num ministério lá em Brasília ou na Secretaria de Saúde de uma cidade. E claro, dos agentes públicos, que são as pessoas de carne e osso que fazem a máquina girar. Os servidores públicos, por exemplo. Então, para fechar essa parte, o sentido orgânico basicamente dá nome aos bois. Ele responde de forma bem direta quem é que forma a estrutura do Estado quando ele está agindo. Certo. Então a gente já sabe o quem. A pergunta que vem logo em seguida é meio óbvia, né? O quê? O que exatamente essa estrutura toda faz no dia a dia? E aí que a gente entra no segundo ponto de vista, o sentido material, também chamado de objetivo. Agora, a gente não está mais olhando para a estrutura, para o quem. A gente está olhando para a natureza da atividade em si. Ou seja, para o conjunto de tarefas que são a cara da administração pública. Tá, mas que atividades são essas? Bom, vai desde a prestação de um serviço público essencial, como saúde ou educação, até o exercício do famoso poder de polícia. E olha, poder de polícia não é só a polícia na rua não, tá? É também a fiscalização de um restaurante, por exemplo. Além disso, tem o fomento, que é dar incentivos, e até a intervenção na economia quando é necessário. Em resumo, o sentido material é sobre a função, a ação, o fazer. É a essência do trabalho do governo, não importa qual órgão específico esteja executando. Beleza? Já vimos o quem e já vimos o que. Agora falta a última e talvez a mais importante peça desse quebra-cabeça. O como. Qual é o jeito de agir? Quais são as regras do jogo que guiam tudo isso? E é exatamente aqui que entra o sentido formal. Pensa nele como o manual de instruções, o livro de regras mesmo. A administração pública não pode sair fazendo o que quer como uma pessoa ou uma empresa privada faria. Não, ela segue um regime jurídico todo especial, que por um lado dá uns poderes especiais para ela, que a gente chama de prerrogativas, mas por outro coloca um monte de limites bem rígidos, que são as restrições. E esse regime todo é guiado por 5 princípios que são a base de tudo e que estão lá na nossa Constituição. É o famoso LIMPE: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo, absolutamente tudo que a administração faz tem que seguir esses 5 mandamentos. Eles são a bússola que norteia qualquer ação do governo. E o pilar central de tudo isso é o princípio da legalidade. E aqui tem uma virada de chave fundamental. Para a gente, cidadãos comuns, vale aquela regra: o que a lei não proíbe, está permitido, certo? Agora, para a administração pública, a lógica é o contrário. Ela só, e eu digo só, pode fazer aquilo que a lei manda ou autoriza de forma expressa. É uma grande diferença. Ok, respira fundo que agora a gente vai juntar todas as peças. Esses 3 sentidos que a gente viu, o orgânico, o material e o formal, eles não andam sozinhos de jeito nenhum. Eles se complementam, se encaixam para formar o conceito completo de administração pública. Olha só, este quadro resume perfeitamente a nossa conversa. De um lado, o sentido orgânico, que responde quem é.
são os órgãos, as entidades, os agentes. Depois, o sentido material, que responde o que faz. São os serviços públicos, o poder de polícia. E, por fim, o sentido formal, respondendo como faz. A resposta, sempre seguindo a lei e aqueles princípios que a gente falou. Então, a grande sacada é essa. Entender de verdade a administração pública é conseguir enxergar essa interação constante entre os atores, as atividades e as regras do jogo. É como uma dança bem coordenada entre o quem, o que e o como. E para fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que alguém vê uma ação do governo por aí, sei lá, uma obra na rua, uma nova lei, uma fiscalização, tenta fazer este exercício. Quem é que está agindo ali? O que exatamente está sendo feito e como, sob quais regras isso está acontecendo? Ter essa estrutura em mente muda completamente o jeito que a gente enxerga o Estado no nosso dia a dia.